Olá, meu nome é Cristina Lana, eu sou reumatologista, professora da Faculdade de Medicina da UFMG, do Departamento do Aparelho Locomotor. O nosso assunto hoje é arterite de células gigantes. Eu declaro que não tenho conflito de interesse em relação a esse tema. Essa doença, arterite de células gigantes, faz parte do grupo das vasculites, um grupo grande com doenças heterogêneas e que precisam ser identificadas através da suspeita clínica, e isso chama atenção para algumas manifestações, alguns quadros que deverão ser valorizados para nós chegarmos ao diagnóstico das vasculites. É muito frequente a presença de sintomas constitucionais, que são bastante inespecíficos, né? Febre, dor no corpo, fadiga, adinamia, além de outras manifestações, como a púrpura palpável, filtrados pulmonares, hematúria microscópica, sinusopatia crônica, mononeurite múltipla, eventos isquêmicos e glomerulonefrite. Além desse quadro clínico, nós vamos lançar um dos exames subsidiários, os exames laboratoriais, de imagem e o histopatológico. É muito importante que, sempre que possível, nós tenhamos uma confirmação da manifestação histopatológica da vasculite. Essas alterações são a necrose na parede do vaso, com proliferação endotelial e acúmulo de células inflamatórias, especialmente neutrófilos e ou linfócitos. Eu chamo a atenção para o fato dessas manifestações serem segmentares na parede do vaso. Então, frequentemente, se a amostra da biópsia, se o material colhido não for suficiente, for muito pequena essa amostra, corremos o risco de não ser identificada a lesão naquele segmento específico. Nós podemos classificar as vasculites de várias formas, e essa que nós vamos usar aqui hoje é a classificação pelo calibre dos vasos. Então, nós temos os vasos de grandes, médios e pequenos calibres. Aquele vaso de grande calibre está relacionado ao comprometimento da aorta e dos seus ramos, sejam os ramos para a cabeça, para os membros superiores e membros inferiores. Os vasos de médio calibre é aquele vaso principal que se dirige para as vísceras. E o de pequeno calibre são os ramos arteriais, intraviscerais, arteríolas, o leito capilar e a vênula pós-capilar. Na vasculite de grandes vasos, nós temos duas doenças, a arterite de Takayasu e a arterite de células gigantes. Elas são caracterizadas por inflamação granulomatosa, especialmente da aorta e de seus principais ramos, e as artérias proximais dos membros. A arterite de Takayasu foi descrita pelo oftalmologista Mikito Takayasu em 1908, e a arterite de células gigantes, ou chamada também arterite temporal ou arterite de Horton, foi descrita em 1932 pelo médico americano Bayard Horton. A arterite de células gigantes, ela é caracterizada por uma manifestação, uma doença que compromete especialmente as pessoas com mais de 50 anos. E dentro, nessa faixa etária, aquelas acima de 70 anos, ela é mais prevalente ainda. Prefere o sexo feminino, em 2 a 3 mulheres para um homem, e tem 2 fenótipos de apresentação, o craniano e o comprometimento de grandes vasos. O envolvimento arterial são preferencialmente os ramos da carótida externa, as artérias intracranianas, artérias axilares e a aorta torácica. Este é um tema muito importante que o médico da atenção primária deve conhecer bem, pois é a vasculite mais prevalente em adultos acima de 50 anos. Tem risco de cegueira, danos neurológicos e aneurisma de aorta. Eu trouxe um caso clínico, uma paciente que eu acompanho desde outubro de 2020. É uma mulher de 86 anos, viúva, residente em Belo Horizonte. Ela teve em julho de 2020 o início de dor nos ombros e membros superiores, em quadris e coxas, uma dor difusa para elevar os braços, trocar de roupa, sentar e levantar da cadeira, com uma distribuição semelhante ao que está aqui mostrado nessa figura. Não teve artrite, nem febre, mas apresentou um dolorimento no couro cabeludo. Ela teve essas manifestações que foram tratadas de forma sintomática, e em final de julho de 2020 ela fez um quadro de vertigem, enjoo, sensação de contração na musculatura da face,
e foi internada aqui no hospital em Belo Horizonte, e a propedêutica mostrou a suspeita de um ataque isquêmico transitório e alterações laboratoriais importantes, uma anemia com provas inflamatórias aumentadas, bastante aumentadas, VHS de 110, proteína C reativa de 34. Essa paciente foi liberada para casa, recebeu alta com o uso de AS e foi acompanhada ambulatorialmente até que em final de agosto de 2020 ela teve perda súbita de visão no olho direito, seguindo-se depois o olho esquerdo. Foi feito um diagnóstico pelo oftalmologista de uma neuropatia óptica isquêmica aguda, né, chamada abreviatura NOIA. Suspeita de arterite de células gigantes pelo quadro clínico anterior e o atual da perda súbita de visão, e foi iniciado, então, prednisona 60 miligramas por dia. Ela foi submetida a uma biópsia de artéria temporal, cujo resultado, em meados de outubro, confirmou a suspeita de arterite temporal, uma fibrose íntima com obliteração parcial da luz, áreas de infiltrado inflamatório, linfocitário, e além de raras células gigantes multinucleadas, permeando e destruindo a lâmina limitante elástica interna. Quando eu fui chamada, então, para examiná-la e acompanhar o caso, foi exatamente nesse período em que foi confirmada a suspeita clínica de uma arterite temporal e arterite de células gigantes. Ela já estava usando a prednisona há mais ou menos 6 semanas. Eu a encontrei assintomática, com exames que ela já tinha feito de um rastreio, né, um screening dos vasos encefálicos. Ela tinha uma estenose de artéria carótida interna, esquerda, e uma oclusão, suboclusão na artéria vertebral direita. O laboratório estava já com uma melhora da hemoglobina, com controle ou normalização das provas inflamatórias. Eu fiz a solicitação de uma angiorressonância dos ramos supraórticos e da aorta torácica, que foi normal, e nesse momento em que eu iniciei o acompanhamento dela, eu diminuí a prednisona para 50 miligramas por dia e iniciei o metrexato 15 miligramas por semana, via oral. Essas são fotos que o oftalmologista gentilmente me cedeu. Ela é uma paciente já vinha em tratamento para uma degeneração macular na retina. Aqui, essa é a área da degeneração macular. Então, ela estava em tratamento desde dezembro do ano anterior para essa alteração visual. Mas aqui estão mostrados ainda a palidez do disco óptico no olho direito e um edema pálido do disco óptico do olho esquerdo, um aspecto bem característico da neuropatia óptica isquêmica anterior, arterítica, segundo a descrição do oftalmologista. Atualmente, ela está usando 30 miligramas por dia da prednisona e o metrexato 20 miligramas por semana. Ela teve algumas recaídas no quadro clínico, no aumento de provas inflamatórias, à medida que eu fui tentando reduzir a dose da prednisona, e apresenta-se com hemoglobina muito próxima do valor inferior da normalidade, com provas inflamatórias normais, glicemia normal e uma creatinina que está levemente aumentada em relação ao seu basal atualmente. Então, o quadro clínico da arterite de células gigantes é muito frequente a presença de sintomas constitucionais, febre, adinamia, petência, perda de peso, mialgias inespecíficas, sudorese noturna, anorexia. A apresentação da comprometimento dos grandes vasos pode ser identificado sopros, especialmente a gente deve pesquisar no território axilar, claudicação de membros, polimialgia, chamada polimialgia reumática, a presença de dor, sensação de peso e rigidez nas regiões cervical, ombros, quadris, e além de a possibilidade de artrite de mãos e punhos. A forma craniana, a presença de cefaleia, que pode ser persistente, resistente ao tratamento habitual, e ou aquela cefaleia de início recente, um dolorimento no couro cabeludo relacionado ao comprometimento da artéria temporal, que é um ramo da carótida externa. Sintomas visuais, amaurose fugaz
diplopia e perda visual aguda, por comprometimento da artéria oftálmica, que é um ramo da artéria carótida interna e que irriga o nervo óptico. Claudicação de mandíbula pelo comprometimento da artéria facial e lingual, e a presença, às vezes, de acidente vascular isquêmico. Aqui nessa tabela apresentamos a frequência de algumas dessas manifestações, especialmente, então, mais frequentes, a cefaleia, as alterações em artéria temporal, que seriam dolorimento na artéria, um endurecimento da parede da artéria, que é uma artéria muito superficial, de fácil palpação. Manifestações sistêmicas são muito frequentes, aquelas que eu já citei, a polimialgia reumática entre 40% e 50%, então as manifestações mais frequentes não são muito específicas, né? Mas a gente, então, deverá ter sempre em mente a possibilidade de um quadro clínico de arterite temporal ou arterite de células gigantes em pessoas com essas manifestações quando tem mais de 50 ou 60, 70 anos. As manifestações isquêmicas não são tão raras, claudicação de mandíbula em 20% a 40%, AIT um pouquinho mais, uma frequência um pouquinho menor, 2 a 4%, e as manifestações neurológicas como grupo em 20% a 25% dos pacientes. Então, é muito, muito importante, paciente mais idoso que começa a perder a visão, que tem diplopia, ele deve ser investigado para arterite de células gigantes. E o envolvimento de grandes vasos, clinicamente, em torno de 25%, e nós vamos ver mais à frente que existe uma parcela de pacientes que tem esse envolvimento silencioso. Ainda, a alteração inflamatória definida pelo aumento de VHS e PCR, isso é muito frequente, não é em 100% dos pacientes, poucos pacientes podem ter essas manifestações com as provas inflamatórias normais. E a gente, então, chama atenção aqui pelo comprometimento ocular. Até 60% dos pacientes podem ter neuropatia óptica isquêmica anterior, mas ainda a possibilidade da forma isquêmica posterior ou retrobulbar, uma síndrome ocular isquêmica, a obstrução da artéria central da retina ou de seus ramos. Então, essas são as artérias, né, que vão participar aí da inervação, da vascularização do nervo óptico, a artéria central da retina, que são ramos da carótida interna. Aqui, um alerta que o oftalmologista sempre traz para o clínico, né, que a amaurose fugaz e diplopia podem preceder as manifestações neurooftalmológicas nesses pacientes. Então, nos atendimentos de pronto atendimento, de UPA, pacientes com mais de 50, 60 anos que chegam com essas queixas que, por vezes, né, como não são persistentes, podem trazer um pouco de confusão ou de não compreensão do caso, lembre-se sempre de sintomas fugazes, né, de perda da visão ou diplopia, fazer o rastreamento para arterite de células gigantes, arterite temporal. Aqui um hipersinal, né, identificado pela angiotomografia em artéria oftálmica. A polimialgia reumática é uma manifestação muito frequente em pacientes com arterite de células gigantes, 40% a 60%, e existem alguns pacientes que têm a forma de polimialgia reumática, manifestação, sem comprometimento de outras artérias. Então, atenção para esse quadro inflamatório em pacientes com mais de 60, 70 anos. Pesquisem da mesma forma, busquem ativamente a possível comprometimento das artérias da aorta e seus principais ramos. Aqui, novamente, aquela figura mostrando uma distribuição da dor, que é bastante inespecífico, mas para aqueles que conhecem a manifestação, é muito fácil a gente lembrar desse diagnóstico e instituir o tratamento. É uma dor de ritmo inflamatório, com rigidez matinal no pescoço, na musculatura da cintura escapular e pélvica. 25% tem artrite periférica, em punhos e joelhos principalmente. E esses pacientes têm uma boa resposta ao corticoide,
uma dose de prednisona entre 10 e 30 miligramas por dia. Para o quadro da polimialgia reumática, costuma ser suficiente e levar uma boa resposta e, geralmente, um início de ação rápida com acompanhamento que a gente vai fazer clínico e laboratorial desses pacientes. Eles terão provas inflamatórias aumentadas. O comprometimento de aorta e seus ramos está presente em 70% dos pacientes com arterite de células gigantes e ele pode ser silencioso. A gente deve procurar os sopros, especialmente na região axilar, buscar a comparação entre os pulsos, entre os membros, porque poderá haver diminuição de pulsos. No exame de imagem, a gente vai identificar a aortite, que está aqui apresentada com onde tem essas setas, um hipersinal na parede da aorta, um aumento da espessura da parede da aorta, é o sinal do halo, e como complicação a presença de estenoses, oclusão arterial, aneurisma de aorta torácica ou abdominal. Essa é uma representação dos ramos principais da aorta, ramos cranianos, e aqui incluindo também a subclávia. Comprometimento tronco-braquicefálico em 47,5% dos pacientes, das subclávias em 42%, nas carótidas em 35% e as axilares em 17,5%. Esses dados são muito interessantes e demonstram a importância da gente ter o diagnóstico clínico em mente, né, fazer a suspeita clínica para conduzir de forma eficiente a propedêutica. O diagnóstico é feito, então, levando em consideração a possibilidade da biópsia de uma artéria temporal superficial, sempre que possível deverá ser realizada. O segmento da artéria retirado deverá ter entre 1,5 e 2 centímetros, e algumas recomendações na literatura sugerem até um segmento maior, entre 2 e 3 centímetros, e poderá ser feita até 2 semanas após o início dos sintomas, com uma chance boa de ter ainda alterações, mesmo que seja iniciado o corticoide, com uma chance boa de ter alterações específicas na histopatologia. Ultrassom de artérias temporais e axilares, o ultrassonografista vai identificar o sinal do halo, compressível ou não, né? E esse sinal do halo está aqui demonstrado. Nessa foto, a gente tem aqui do lado esquerdo o paciente com arterite temporal e do lado direito o paciente, uma pessoa normal, o controle normal. No corte longitudinal, a gente observa aqui uma coluna vermelha no centro, que é a coluna de sangue, o fluxo sanguíneo, que tem interrupções em algumas áreas, comparado aqui com o fluxo sanguíneo normal, que é contínuo. E em volta dessa coluna vermelha, uma área escura, que é a parede da artéria espessada. Aqui ao lado, no controle normal, nós vemos que a parede é uma espessura muito delicada, a gente praticamente não identifica, né? E quando a gente olha o corte transversal, há da mesma forma, o sinal do halo, um aumento da espessura da parede, mostrada aqui por essa área escura, e o fluxo sanguíneo central. Comparando com o normal, novamente, a parede arterial muito delicada, praticamente não dá para identificar, e a coluna de sangue no meio. Outros exames importantes de imagem, a angiorressonância, a angiotomografia e a tomografia por emissão de pósitron, o PET, que deverão e poderão ser realizados de acordo com a disponibilidade. A tomografia e o PET não são recomendados, a angiotomografia e o PET não são recomendados para avaliar as artérias cranianas, mas podem ser usados nas artérias extracranianas, especialmente para avaliar a aortite. Aqui um exemplo do PET com um hipersinal, uma hipercaptação também na parede da aorta, né? Aqui no arco aórtico e na aorta abdominal. A biópsia contralateral da artéria temporal não aumenta as chances do diagnóstico e a biópsia guiada por ultrassom falhou em sensibilidade. Quais são os fatores de pior prognóstico? Os valores muito elevados de VHS e PCR, as manifestações isquêmicas
e o acometimento do arco aórtico. Então, a gente deve sempre buscar confirmação ou a presença dessas alterações com a ajuda do oftalmologista e com os testes de imagem. Então, uma doença que a gente deverá sempre pensar nesse diagnóstico, na presença, né, de um paciente com mais de 50 anos, 60, e especialmente naqueles com mais de 70 anos, com perda de visão, né, recente, com febre, com sintomas cranianos tipo AIT ou AVE, ou claudicação de mandíbula, né, com presença de aneurisma de aorta, com polimialgia reumática. Nós vamos tratar esse paciente com os objetivos de alívio dos sintomas e prevenção da perda da visão. É muito importante o tratamento precoce e, por isso, nós temos que ter uma suspeita clínica. A forte suspeita de arterite de células gigantes, mas fatores de risco para pior prognóstico, indica que o médico da atenção primária deva iniciar prontamente corticoide em doses altas, seria 0,5 a 1 miligrama por quilo por dia de prednisona, e providenciar os encaminhamentos necessários, que seria o acompanhamento, o exame pelo oftalmologista e, se possível, a biópsia de artéria temporal, se houver a presença de cefaleia e, às vezes, até sintomas, né, sinais de comprometimento ao exame físico da artéria temporal, e os exames de imagem e laboratoriais. Acompanhar esse paciente ao longo do seu tratamento com hemograma completo, VHS e PCR, além da glicemia e pressão arterial, e a profilaxia adequada para a osteoporose induzida por corticoide, com a suplementação de cálcio e vitamina D. No tratamento da arterite de células gigantes, essa é uma tabela assim, bem que sistematiza bem as etapas desse tratamento. Então, aqueles pacientes com manifestações isquêmicas, neurooftalmológicas, claudicação de mandíbula, está indicada metilprednisolona em pulsoterapia venosa, 1 grama, alguns artigos indicam 500 miligramas, né, 1.000 miligramas IV por dia, por 3 dias. E na impossibilidade de fazer a pulsoterapia, prednisona 60 miligramas por dia, né? Cefaleia, polimialgia reumática, queixas sistêmicas, a gente inicia com prednisona, 40 miligramas por dia, né? Após recidivas, o paciente tem um alto risco para complicações com o glicocorticoide, então poderia ser utilizado a associação com o metotrexato ou até com tocilizumab naqueles locais, naqueles países em que essa medicação estiver autorizada para a arterite de células gigantes. A prednisona ou prednisolona é o tratamento padrão, né, iniciando nessas doses que já foram recomendadas. Existe uma boa resposta, em geral, já na primeira semana, com o início do alívio dos sintomas e com uma redução nos exames laboratoriais das provas inflamatórias. Se o paciente, então, apresenta sintomas de isquemia e perda visual, a pulsoterapia venosa com metilprednisolona está indicada, como a gente já comentou. E se não for possível, essa dose oral da prednisona pode variar aí de 60 a 100 miligramas por dia. Chama atenção para a importância da ivermectina como medicação profilática para evitar estrongiloidias disseminadas naqueles pacientes que vão usar a metilprednisolona em pulsoterapia. A dose recomendada é 6 miligramas por cada 30 quilos de peso, como dose única. E no paciente adulto, geralmente, são 2 comprimidos ao dia, né? 2 comprimidos em dose única. A dose da prednisona deve ser dada preferencialmente 1 vez ao dia, evitando-se as doses em dias alternados, ou a dose fracionada. Reduzir a 0 o corticoide, dentro do possível, em 12 a 18 meses, desde que não haja recidiva dos sintomas. Se houver dificuldade na retirada, na redução da dose do corticoide, e o paciente tiver um alto risco de eventos adversos pelo uso desse medicamento prolongado, a gente acrescenta o metotrexato ou o tocilizumab. Não há evidências suficientes para recomendar o uso de outros imunossupressores, não foram feitos ainda, né, trials
controlados para indicar como primeira opção, e os anti-TNFs também ainda não estão recomendados para o tratamento dessa doença. Não há evidências suficientes para recomendar o uso rotineiro de AS e estatina na arterite de células gigantes. Essas recomendações todas que eu tenho apresentado ao longo dessa aula são baseados em 2 artigos, principalmente o da Sociedade Britânica de Reumatologia de 2020, os guidelines, e as recomendações da Liga Europeia de Reumatologia de 2018. São artigos muito interessantes e completos que deixo aqui a sugestão para vocês. Como mensagens finais, a arterite de células gigantes é uma síndrome vascular inflamatória com características de vasculite craniana e ou de grandes vasos, com inflamação sistêmica e polimialgia reumática. Essas são doenças inflamatórias reumáticas mais comuns em idosos e a prevalência aumentará com o envelhecimento da nossa população. São múltiplas modalidades de imagem que podem ajudar no diagnóstico e é uma doença com uma complicação grave e que, de forma muito importante na vida do paciente, é uma causa de cegueira súbita e AVE no idoso. Lesão crônica da parede do vaso com reparo podem levar a aneurisma tardio e dissecção. O tratamento com corticosteroide deverá ser iniciado prontamente para evitar complicações isquêmicas, visuais e cerebrais, antes mesmo de confirmação desse diagnóstico, especialmente em locais onde não há facilidade para biópsias e para imagens mais com ressonância ou tomografia. O metotrexato é a medicação indicada em associação com corticosteroide. O tocilizumab, o inibidor da interleucina 6, ainda não é aprovado no Brasil para o tratamento da arterite de células gigantes. Ele, nos Estados Unidos, foi aprovado pelo FDA como uma terapia de primeira linha na arterite de células gigantes. Muito obrigada.